No programa de hoje, você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Michelle Collins parabeniza a presidente Dilma Rousseff pela nova lei do feminicídio. Vereadores repercutem desocupação de área ribeirinha no bairro da Várzea. Isabela de Roldão fala sobre as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Tem ainda o encontro da Comissão de Legislação e Justiça e a homenagem da casa à escritora Luzilá Gonçalves, a mais nova cidadã do Recife. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E no Dia Internacional da Mulher, a presidente Dilma Rousseff anunciou a sanção da Lei do Feminicídio, tornando crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente da violência doméstica. No plenário, a vereadora Michelle Collins parabenizou a iniciativa. Michelle Collins explicou que, com a sanção da lei, o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou discriminação de gênero será considerado crime hediondo. A classificação do feminicídio como crime hediondo impede que os acusados também sejam libertados após o pagamento de fiança, que era o que acontecia também. A mulher denunciava, o homem era preso, pagava uma fiança, saía, cometia o crime e muitas vezes ficava sem resposta. Então, estipula que a morte de mulheres por motivos de gênero seja um agravante do homicídio e aumenta as penas às quais podem ser condenadas os responsáveis, que poderão variar de 12 a 30 anos de cadeia para os agressores. A ONU considera como feminicídio a morte de uma mulher por um agressor com o qual tem relação ou por violência sexual, assim como sua tortura, sua mutilação e sua desfiguração. Eu tenho certeza que a iniciativa ajudará a reduzir significativamente o número de violência praticada contra as mulheres no Brasil. Será, sem dúvida, um importante instrumento na luta das mulheres contra a violência. Então, eu quero, nesse dia, parabenizar a chefe de Estado, né, do nosso país, a chefe do nosso país, que teve essa brilhante iniciativa, honrando assim também as mulheres. Para o vereador Amário Cipriano Maguari, a lei é um amparo jurídico importante para as mulheres. É mais um amparo jurídico, né, a nível do Brasil inteiro, para que diminua mais essa questão de assassinatos com as mulheres em todo o nosso país. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que é importante debater um tema de tanta importância a nível do Brasil. Já a vereadora Isabela de Roldão destacou os desafios que as mulheres ainda enfrentam no cotidiano. Quanto ainda temos para avançar, mesmo com a Lei Maria da Penha ativa, o quanto de agressão que essas mulheres ainda sofrem dentro de casa, fora de casa, o desrespeito na rua. Quantas vezes as mulheres, quando passam no meio da rua, num grande grupo de homens, essas mulheres têm que sair da calçada, porque não suportam passar junto daqueles homens que ficam ali brincando, chacoalhando e parece que é agradando a mulher, né? Não é mesmo, é desrespeitando, porque isso é desrespeito. E isso tem que ser entendido e compreendido dessa forma, e não como uma forma amorosa de tratar. Não, amorosa não, é respeitosa. O que nós queremos é respeito. Então, eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema na tarde de hoje. Eu acho que a gente tem que passar o mês de março falando da mulher. A gente tem que passar o mês de março trazendo os dados de violência que ainda acontecem na cidade do Recife. A gente tem que trazer no mês de março para trazer questões importantes, porque quando a gente fala da representação feminina na política, é quando está o reflexo das políticas públicas para as mulheres, que são pouco representativas e que pouco ou quase nada alcançam a realidade das mulheres da nossa cidade. Michelle Collins falou ainda sobre o papel do Legislativo nesse debate, através da aprovação de leis municipais. Temos diversos projetos que tramitam aqui na casa relacionado à questão das mulheres. Eu gostaria de fazer um apelo aos vereadores, às vossas excelências, principalmente aos presidentes de comissão, a Comissão de Legislação e Justiça, todas as comissões da casa, que pudessem acelerar os processos relacionados às mulheres. Nós sabemos que
Não é porque é o Dia Internacional da Mulher, que é só um dia onde a vereadora Isabela citou aqui, que a gente recebe flores, recebe parabéns, mas é uma data também oportuna para nós podermos pensar mais sobre mulher. Esses últimos dias, como mulher, como vereadora, como parlamentar, nós temos sido questionadas, eu creio que não só eu, mas as outras vereadoras também, até pela própria imprensa, né, do que nós temos feito na casa, de como é estar num ambiente onde tem mais homens do que mulheres, onde nós somos minoria. E aí a gente entende cada vez mais a importância do nosso papel nessa casa, enquanto mulher, enquanto se posicionar para pensar em mulher. Porque homem, muitas vezes, às vezes ele gosta muito de pensar em mulher, né, mas não pensar em mulher no sentido de pensar a mulher como alguém que precisa ser cuidada, como alguém que precisa ser amada, como alguém delicada, que precisa de todos os cuidados. E eu tenho certeza que existem muitas leis tramitando aqui nessa casa que podem, sim, ser um importante instrumento para diminuir a violência, para diminuir o sofrimento que as mulheres têm tido. Então, eu gostaria de fazer esse apelo na tribuna dessa casa na tarde de hoje, para que vossas excelências, homens, pudessem olhar com carinho, o vereador Aerto Luna, fizesse um levantamento lá na comissão desses projetos e pudesse dar uma celeridade para que nós possamos dar uma resposta à população recifense, às mulheres recifenses. Dar esse presente, ainda dá tempo, né? O Dia das Mulheres não é só o dia 8, o Dia das Mulheres são todos os dias. Na última sexta-feira, uma ação movida pela DIRCOM, em parceria com as polícias civil e militar, alterou a rotina do bairro da Várzea. A desocupação de uma área ribeirinha terminou em conflito. Vereadores estavam presentes e alguns afirmam até terem sido agredidos. O vereador Davi Muniz foi o primeiro a usar a tribuna do plenário para denunciar o que chamou de ação violenta por parte da polícia. Segundo o parlamentar, a desapropriação das 10 famílias que moravam no local foi feita sem ordem judicial. Quando cheguei no local, vi esse cidadão aqui, de camisa listrada, sendo enganado, sem ordem judicial, sem oficial de justiça, sem mandato, sendo obrigado a sair da sua casa com seus 2 filhos, presidente, e a sua esposa, onde o delegado Clarinaldo dizia que ia dar emprego a ele, moradia e habitação a todos que estão aqui. E tentei negociar a conversa, vereador André Regi, e não conseguimos, porque pensávamos que era apenas um chiquênio. Quando eu desci a escada do final da rua, que fui para o outro lado, aí que estava a confusão. Polícia, um bando de polícia, de guardas municipais, obrigando as pessoas a saírem de casa. De manhã cedo, às 5 da manhã, naquela chuva que teve, com 12, o tio de Fábio, um cidadão de 60 anos, com 12 no peito, revólver, e mandando se levantar e sair de casa, porque estavam procurando drogas e armas. E onde não existia aquilo, porque essas pessoas são gente igual a nós. Davi Muniz disse ainda que foi agredido fisicamente por um delegado. O parlamentar prestou queixa e pediu apoio aos colegas para denunciar o fato à corregedoria. Esse poder não poderia ficar desmoralizado, nem pode. E quero pedir a Vossa Excelência que seja feito algo, porque esse cidadão não tem como continuar nesse trabalho. Porque se é no bairro da Várzea que ele faz isso, dizendo que o vereador daqui não resolve nada, não foi assim, pessoal? Dizendo que o vereador daqui não resolve. O vereador lá está na enchente, está na seca, está em todos os momentos, na alegria ou na tristeza com o povo. E eu vi aquilo ali que era política, mandando pegar o telefone dele depois que derrubou as casas. Então quero pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que possamos fazer uma comissão, prestei queixa, foi aberto um inquérito pela Delegacia da Várzea, onde a gente possa ir para a corregedoria
da entrada na corregedoria e pedir o afastamento desse cidadão até que seja julgado. A denúncia mobilizou o plenário. Isabela de Roldão lamentou o fato e fez críticas ao executivo. A forma com que tratam as pessoas parece que estão trocando de lugar os postes da cidade. E isso é muito sério. Eu queria que Vossa Excelência pudesse explicar um pouco para que a gente compreendesse quais foram os motivos, quais foram as justificativas oferecidas pela Prefeitura para fazer isso. Como é que você chega da noite para o dia na casa das pessoas e simplesmente tira as pessoas de dentro de casa para proteger o leito do rio, da noite para o dia? Que país é esse? Que estado é esse? Que cidade é essa que nós vivemos? Que democracia é essa? Onde a gente pode construir no diálogo, onde a gente pode apresentar as informações necessárias para que as pessoas se conscientizem e para que o poder ali constituído organize espaço para que essas pessoas fiquem, para que organize casas decentes para que elas possam mudar de lugar. É assim que eu entendo que deva ser o processo democrático. O vereador Osmar Ricardo esteve no local junto com outros parlamentares e falou sobre o ocorrido. E a gente viu lá, vereadora Isabela de Roldão, casas que destruíram com os móveis dentro, cama, com mesa, cadeira, e a gente presenciou isso. Não? E não só a forma, por mais de 50 moradores que colocou para a gente, todo o debate que existiu desde as 5 horas da manhã, que aconteceu lá. E o vereador Davi esteve aqui nesta casa, aflito, sem saber o que fazer. Foi quando a gente deu a ideia de ir lá, apoiar ele, porque esta casa precisa apoiar os representantes do povo, legítimo representante do povo, que somos nós, vereadores, que fomos eleitos, que fazemos papel aqui de fiscalizador do governo, do executivo. Não o executivo ser fiscalizador da nossa. Nós somos eleitos em chapas diferentes. Então, o governo precisa saber como se trata as pessoas da cidade do Recife. Já o vereador Almir Fernando destacou aspectos legais que, segundo ele, foram descumpridos na ação. E a legalidade. Feito Vossa Excelência falou, em nenhum momento foi mostrado um documento da Justiça dizendo que aquele espaço tem que ser desapropriado porque alguém estava pedindo. Não. As coisas foram feitas arbitrariamente, sem nenhuma legalidade, sem nenhum documento que pudesse dar a legalidade àqueles funcionários que estiveram lá para poder desapropriar e demolir aquelas residências que estavam lá. A impessoalidade. Todo momento que eu estive lá, o que as pessoas falavam que a pessoa que estava à frente, o Eurinaldo já foi vereador, já foi dessa casa aqui, é um agravante maior, não respeitou o vereador. E estava convidando as pessoas para participar de uma reunião para uma possível candidatura sua. Deve ser isso. Se eles estavam convidando, oferecendo casa, deve ser por algum motivo político. Emprego, então, deve ser isso aí, a pessoalidade, a moralidade de respeitou a todo momento as pessoas invadindo. Tive testemunho lá de que as casas foram invadidas de pé adentro, inclusive com arma de fogo na mão. E usando o poder de polícia no distintivo de uma coisa que ele não está mais. Ele está afastado, está a serviço da prefeitura. Então não poderia, naquele momento, estar usando o distintivo como policial, como delegado, para trabalhar naquela ação. Proporcionalidade, onde a gente vê a força necessária para trabalhar, adequada, e principalmente o princípio da razoabilidade. As pessoas têm que saber, ter bom senso, principalmente. Em todos os vereador Antônio Luiz Neto é advogado, o vereador André Regé é advogado, sabe que em todos os princípios tem que ter a razoabilidade. A gente tem que ter o bom senso. Mesmo com a lei, mesmo se tivesse ali uma lei determinando que fizesse aquilo, com a presença do vereador, ele teria que ter bom senso para negociar e conversar com as pessoas. E não foi feito isso. Antônio Luiz Neto lembrou que o Recife é uma cidade feita por ocupações habitacionais e que precisa de regularização fundiária. O Recife é uma cidade de ocupações. O Recife tem a cara da ocupação. Eu mesmo, quando secretário de Habitação, tive a oportunidade de projetar o Prometrópole, que era exatamente o desassoreamento do rio Bibiribe para permitir que aquele rio volte a viver, volte a respirar. E essa obra até hoje é levada adiante pela Prefeitura do Recife, já se vão 3 ou 4 gestões, tirando as pessoas das invasões dos rios
Bibiribe e dos seus afluentes, para permitir que elas vão morar em lugares dignos, para permitir que elas vão morar em condições saudáveis para educar seus filhos e ter uma vida cidadã. Então, eu sei que aquela área é uma área de preservação e o Recife precisa urgentemente buscar um caminho para definitivamente também gerar um projeto que faça a intervenção naquela região. Ou também um projeto de regularização, que todos os senhores vereadores sabem que essa cidade está pedindo com urgência o envio de um projeto de regularização, porque nós temos muitas situações no Recife que podem e devem ser regularizadas em razão de serem a cara da cidade, mas que não tem lei que permita ao cidadão regularizar seu imóvel. Para o vereador Aerto Luna, nada justifica a violência. Nada justifica a forma desumana como foi tratado, não só os moradores dessa comunidade, como a forma que Vossa Excelência foi tratada no exercício do seu direito como vereador desta casa. Escutei atentamente o aparte do vereador Antônio Luiz Neto. Assina embaixo, vereador, que Vossa Excelência falou. Eu acho que esse poder ele tem que ser respeitado. Assim como Vossa Excelência foi agredido, eu também me sinto agredido. Então, conte comigo nesse esclarecimento dos fatos. O vereador Wilton Brito também presenciou o fato. Eu nunca tinha visto na minha vida um momento tão triste como aquele daquelas pessoas que ali estavam sofrendo da maneira brutal como foram atingidas. E eu presenciei sua mãe, Davi, do começo ao fim, quando nós chegamos, estávamos presentes em torno de 12, acho que 14 vereadores estavam lá, ela chorando do começo ao fim, mas sentindo a dor, a mesma dor que ela estava sentindo. Eu presenciei uma senhora, foi quando mais me comoveu, e quando eu cheguei, observei bem na beira do rio, ela sentada sobre os escombros da sua moradia, chorava do início ao fim, que nós estivemos lá, tremendo, parecia que não estava ali. E outra senhora, Davi, são fatos que eu quero relatar, que naquele momento se dirigiu a mim e disse: vereador, veja aqui o que está acontecendo comigo. Aí mostrou o cartão de crédito dela, o extrato do cartão, e algumas notas fiscais que ela tinha comprado, 2.300 e pouco, de material de construção e alguns móveis e utensílios que ela comprou para a sua residência. E era exatamente aquela residência que o companheiro Osmar Ricardo falou, que estava lá sobre os escombros, eram os tijolos e as telhas por cima dos seus móveis. Vi lá a cadeirinha de uma criança, e aquilo ali me deixou estarrecido, Davi, pela maneira brutal como aquelas pessoas foram tratadas. Heriberto Rafael criticou a Secretaria de Mobilidade Urbana e disse que esse tipo de abordagem já aconteceu em outras comunidades do Recife. Esse tipo de abordagem tem se tornado corriqueira. Ela aconteceu desta mesma forma, esse tipo de atitude, dentro do condomínio que é conhecido como Casarão do Cordeiro. Aconteceu isso também dentro lá do Cordeiro. Da mesma forma, aconteceu na Roda de Fogo, ao longo de todo o canal da Roda de Fogo, esse tipo de atitude, esse tipo de abordagem. Aconteceu no R7 também da mesma forma. Então é preocupante que essa secretaria esteja agindo assim por todo canto afora do Recife. E nós não tenhamos conhecimento disso. Chega a alguns pontos que a gente escuta, mas, por exemplo, no Casarão do Cordeiro, eu estive presente junto com o vereador Aderaldo Pinto. E só quando chegamos lá foi que se deu a oportunidade das pessoas tirarem de dentro dos seus comércios, dos seus estabelecimentos, os produtos que tinham lá dentro. E o que vimos lá na Várzea, nós vimos as casas derrubadas com cama dentro, com os colchões dentro, com móveis dentro das casas. Isso é um absurdo. E a forma com que foi tratado o vereador, a forma com que foi tratado toda a população dentro daquele local. Então, isso que preocupa a casa, isso que preocupa a todos os vereadores, esse tipo de abordagem que está sendo feito por especificamente essa secretaria. Então, é isso que a gente tem que avaliar também, não só os meios
legais que foi levado à delegacia pela agressão sofrida pelo vereador, mas esse tipo de atitude que vem acontecendo dentro da secretaria. Já o vereador Amaro Cipriano Maguari frisou que a falta de recursos impede a construção de habitacionais populares. Um dado agravante é que as secretarias de todo o Brasil de habitação não recebem recursos suficientes para construir habitacionais. Nós temos nessa casa, o vereador Carlos Guerreiro foi secretário de Habitação, Antônio Luiz Neto também foi, Romerinho Jatobá, ex-secretário, recentemente saiu, mas eles não tiveram o poder de construir, porque não tem recurso. Então, se não tem recurso, não mexa com o povo, deixa o povo onde está. Luiz Eustáquio defendeu a convocação do secretário da pasta à Câmara do Recife para prestar esclarecimentos. Eu acredito que deve ser diferente, vereador. Eu acredito que nós devemos convocar o secretário aqui para essa casa, para falar com os vereadores, aqui nessa casa. E não ir lá. Eu acho que a gente tem que tirar uma comissão para ir falar com o prefeito. Aí sim, presidente, eu acho que a comissão deveria caber para falar com o prefeito. Porque da forma que aconteceu com o vereador Davi, pode acontecer com qualquer vereador daqui desta casa. Entendeu? Então, na minha avaliação, a comissão é para conversar com o prefeito. Porque se todos disseram, inclusive o líder do governo disse que o prefeito jamais compactua com esse tipo de ato, então que a comissão de vereadores vá conversar com o prefeito. Agora, o secretário, ele tem que vir aqui na casa, conversar com os vereadores, para a gente saber por que está sendo vereador desrespeitado aqui na cidade do Recife, quando está cumprindo o seu papel de fiscalização. Eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente. Eu acho que a gente tem que convocar o secretário aqui, e não é para ele mandar auxiliar, não. É para ele vir à casa conversar com os vereadores. E depois a gente conversa com o prefeito. Líder do governo, o vereador Gilberto Alves explicou as razões da desapropriação e repudiou atitudes agressivas por parte de servidores. Essa é uma ação, infelizmente, que o poder público se obriga a fazer. É uma ação que cabe à prefeitura, infelizmente, executar. Aquela é uma área de proteção permanente ambiental, como tantas outras áreas que, infelizmente, nós temos ainda na nossa cidade, e, portanto, é uma ação administrativa que está protegida em leis municipal, estadual e federal. É evidente que, infelizmente, ainda temos que conviver com esse tipo de ação. A gente sabe a dor e o sofrimento que é para uma família ser obrigada a sair de um local, seja lá quais são as condições em que ela vive, mas ser obrigada a sair em função de um controle que é preciso ser feito para, primeiro, respeitar a lei e, nesse caso específico, também respeitar um indicativo que há da Defesa Civil, de que do nível 0 até o nível 5, aquelas 10 edificações que ali foram removidas, elas se encontram no nível 4 de risco de vida. Portanto, além do que da prerrogativa que determina a legislação em vigor, tanto as três que eu citei, dos 3 níveis, municipal, estadual e federal, ainda havia sobre essas habitações o risco iminente de vida, portanto, também por conta de uma recomendação da Defesa Civil que houvesse uma intervenção da Prefeitura. Essa foi uma iniciativa, inclusive, da Secretaria de Meio Ambiente, lógico, que foi executada pela Secretaria de Controle Urbano, porque a Secretaria de Meio Ambiente, todos nós sabemos que não tem estrutura para esse tipo de ação, mas nada disso, vereador. E dizer, inclusive, que há relatos de que a própria Secretaria, assistentes sociais estiveram no local, e algumas vezes, inclusive, notificaram as famílias e identificaram, parece que uma única família que teve que ser destinada a uma remoção social. Mas nada disso, e é isso que eu queria deixar claro aqui, vereador, e essa, inclusive, foi o motivo pelo qual eu me dirigi até o local, nada disso justifica que nenhum funcionário, seja ele qual for, seja ele que patente tenha, ele se avore no direito de agredir quem quer que seja um parlamentar eleito legitimamente com o voto da população para defender os interesses da cidade, os interesses do povo do Recife, seja qualquer cidadão que ali possa residir, que ali possa estar morando.
Ninguém tem o direito de chegar, mesmo no momento de uma execução de uma tarefa tão delicada como é essa, e ninguém tem o direito de agredir quem quer que seja. Daí a nossa solidariedade em relação ao ocorrido. Eu tenho certeza, e todos vocês sabem também disso, que o prefeito não pactua com nenhum tipo de ação que vá de encontro ao direito mais legítimo, que inclusive a nossa Constituição garante. Ninguém pode ser lesado ou invadido da sua condição humana por nenhuma autoridade constituída. Muito pelo contrário, nós, autoridades públicas, temos o direito e o dever de zelar pelo bem comum. Se alguém se exacerbou da sua função, essa pessoa terá que responder por isso. Uma sugestão que eu faço a Vossa Excelência, vereador, que a gente possa reunir, sob a coordenação do presidente desta casa, uma comissão de vereadores, para que a gente acompanhe a negociação acerca dessas famílias que estão nesse local, se há realmente, e é o que a lei diz, que é imperativa a retirada dessas famílias, que seja feito dentro de um processo de entendimento, de articulação e de coordenação, onde esse Poder Legislativo possa se pronunciar, onde o Poder Executivo possa cumprir as suas prerrogativas, mas, sobretudo, onde a gente possa construir um caminho preservando o interesse e preservando a necessidade de a gente dar a essas famílias condições de morar com dignidade na nossa cidade. O presidente da Câmara, vereador Vicente André Gomes, disse que o Poder Legislativo tem que ser respeitado. Ele formou uma comissão de 5 parlamentares para acompanhar a denúncia. Criei uma comissão composta pelo vereador Henrique Leite, Aerto Luna, o vereador Marco de Bria, Almir Fernando e Marcos Menezes. Pois existe agora, e nós não podemos vacilar, o depoimento e a queixa produzida por Vossa Excelência na delegacia da qual eu fui. Nós tínhamos 18 vereadores solidários a Vossa Excelência, e existe em outra delegacia a mesma queixa produzida pelo então funcionário. Por essa razão, há uma necessidade que essa comissão procure, evidentemente, apurar os fatos, preparar um relatório e nos entregar, para que a gente possa, em nome do Poder Legislativo, apurar e tomar uma posição. Vossa Excelência, conte com a presidência desta casa. Vossa Excelência, fique seguro que, enquanto eu exercer o mandato de presidente e de vereador, estarei solidário a todos os companheiros que, por qualquer razão, venha a ser maculado pela prepotência e pela violência. Isabela de Roldão lembrou a passagem do Dia Internacional da Mulher e parabenizou todas as mulheres do planeta. Uma saudação especial a todas as mulheres que fazem esta casa, a todas as mulheres aqui presentes, a todas as mulheres da nossa cidade, a todas as mulheres do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta. Afinal de contas, mulheres são mulheres em qualquer lugar que estejam, não é verdade? E eu queria poder iniciar minha fala rememorando a todas e a todos os presentes o porquê dessa data de 8 de março, né? E que é interessante da gente verificar, da gente refletir a respeito de que a data 8 de março se deu em decorrência daquela tragédia onde as mulheres, por persistirem por igualdade, por lutarem por espaço, por respeito, foram maciçamente, covardemente assassinadas. E aquele fato entrou para a história após 65 anos. A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, então reconheceu a data 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. E após tantos anos é que essa coisa foi reconhecida, esse ato de bravura, ao mesmo tempo onde a gente faz a leitura da covardia dos que faziam o poder de covardemente terem assassinado aquelas mulheres. E ainda hoje é pertinente que esta data seja comemorada de uma forma muito enfática, de uma forma muito forte, onde ao mesmo tempo que a gente percebe a generosidade da mulher,
onde a gente percebe a competência desta mulher, onde a gente percebe a vocação desta mulher por persistir na luta pela igualdade, a gente também compreende que ainda hoje, após passados tantos anos, após passado tanto tempo desse período, desse massacre, onde essas mulheres lutavam, sim, por igualdade de trabalho, por igualdade no tempo de trabalho, por igualdade de remuneração, a gente ainda se dá conta o quanto ainda temos a avançar nesta luta. A limpeza do canal do Rio Morno, no bairro de Nova Descoberta, voltou a ser tema do pronunciamento do vereador Mi Fernando. O parlamentar cobrou mais fiscalização e rapidez para o término da obra. De a prefeitura fiscalizar, acompanhar, estar mais próximo, porque por diversas vezes esse rio, o canal é limpo pela prefeitura, pela Enlurb, através de empresas terceirizadas, mas não se consegue fazer a limpeza por completo. E ontem houve até um alagamento lá na linha do Tiro, inclusive teve um protesto da população, e a gente vem chamando a atenção da prefeitura com relação a isso. Isso poderia ser evitado. Então, eu espero que a Enlurb possa rever essa questão, já tocamos nesse assunto por diversas vezes, possa acompanhar e fiscalizar para que aquele povo daquele bairro não possa sofrer com esse alagamento. A prefeitura tem feito a limpeza, vereador João Ricardo, todos os anos. O que tem que acontecer apenas é que haja uma fiscalização maior para que determinados pontos daquele rio não fiquem com lixo e que as águas não inundem e não entrem na casa da população. Então a gente espera que haja uma fiscalização maior por parte da prefeitura, porque as máquinas estão lá no local. O que está acontecendo é que tenha uma fiscalização maior para que a empresa possa fazer a limpeza em toda a sua extensão do Rio Morno, lá na linha do Tiro, que começa, vereador Eduardo Teixeira, lá na Guabiraba e termina lá em Olinda, na divisão com Recife, lá em Bibiribe, na Praça da Convenção. Então, a gente espera que a prefeitura possa dar atenção a essa questão. O povo está cobrando e a prefeitura está lá. Está faltando apenas que fiscalize para que aquele trecho da linha do Tiro tenha uma melhor atenção e seja limpo. Integrantes da Comissão de Legislação e Justiça se reuniram para distribuir e avaliar projetos. Acompanhe. Durante o encontro foram discutidos 8 pareceres a projetos de lei. Um recebeu pedido de vista, 2 foram rejeitados e outros 2 foram retirados de pauta. Entre os que foram retirados de pauta está o projeto de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura a doar um imóvel de propriedade dela à Associação Beneficente Criança Cidadã. Esse projeto é o projeto 56 de 2014, é um projeto de doação do terreno que hoje está sobre o uso da Escola Criança Cidadã. Esse projeto ele tem a simpatia e tem o entendimento da comissão pela sua legalidade, só que o projeto foi retirado de pauta para a gente discutir só um detalhe, que ele já estava pela aprovação, mas só para discutir uma questão de um detalhe técnico para ser discutido com a gestão e aí ser colocado em pauta novamente na segunda-feira. Tudo indica que vai ser pela aprovação, porque o parecer de hoje já é pela aprovação dessa doação do terreno à Orquestra Cidadã. Outros 2 projetos receberam parecer favorável, entre eles o que dispõe sobre a criação da cota de 5% em cursos técnicos e profissionalizantes na rede pública municipal para adolescentes e jovens que se encontrem em cumprimento de medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, em liberdade assistida, em semiliberdade e egressos de internação. A proposta é de autoria da vereadora Michele Collins. O relator do parecer foi o vereador Carlos Gueiros. A importância dele é porque nós temos no município escolas de ensino fundamental e muito poucas de ensino profissionalizante. E a gente, principalmente agora com essa criação da secretaria que vai tratar dos drogados, das mazelas que nós temos em relação às consequências disso aí, nós sabemos também que existem os que foram condenados por conta disso ou por conta de outras coisas, estão num processo de recuperação. E aí a reinserção dele na sociedade, como é? Na base do emprego e também na preparação para o emprego, que são as escolas profissionalizantes.
Então, eu achei muito interessante e pertinente a ideia da vereadora, examinei, não encontrei nenhuma ilegalidade e, óbvio, tive que ser pela aprovação. A Comissão de Legislação e Justiça aprovou ainda o parecer ao projeto de lei que obriga a utilização de símbolos de lixo reciclável nas sacolas plásticas distribuídas nos supermercados, hipermercados e estabelecimentos atacadistas situados no município do Recife. A autoria da iniciativa também é da vereadora Michele Collins e o relator foi o vereador Carlos Gueiros. Nós vemos hoje que, eu vou dar um exemplo de supermercado, mas não só são eles que usam a sacola plástica para disponibilizá-la ao cliente quando compra. O comércio, de um modo geral, hoje está fazendo isso. E aí, ao invés de ter a propaganda da empresa que fornece, ela está aí sugerindo ou propondo que seja feita uma propaganda da reciclagem, né, que tenha os símbolos de reciclagem para que a população possa começar a conhecer o que é material orgânico, o que é material reciclável. Eu achei também importante e não vi nenhum óbice do ponto de vista legal, constitucional. E também propus a aprovação, que foi aceita pela unanimidade dos presentes. Durante a reunião, o presidente Airto Luna fez um pedido aos integrantes para realizar uma força-tarefa e agilizar o parecer de mais de 250 projetos que hoje tramitam na Comissão de Legislação e Justiça. A gente vai fazer uma força-tarefa para tentar zerar. É difícil, porque todo dia está entrando, mas dá uma diminuída nessa pendência de projetos para pareceres, para que não corra o risco de ir algum projeto com mais de 60 dias na casa e para votação sem o parecer da Comissão de Legislação. Até porque a Comissão de Legislação ela é quem dá realmente o parecer sobre a legalidade ou não. Então não corre o risco de um projeto para o Executivo sendo inconstitucional, porque isso não dá para ser discutido no plenário. Pode até ser levantado, mas não de uma forma tão detalhada e tão esmiuçada como é feito na Comissão de Legislação. Então, convocamos todos os componentes da Comissão de Legislação para que faça esse esforço concentrado, essa força-tarefa, para que a gente reduza esse número de projetos de pareceres. Uma das maiores escritoras pernambucanas foi homenageada na Câmara do Recife. Luzilá Gonçalves Ferreira recebeu o título de Cidadã do Recife. Luzilá Gonçalves Ferreira nasceu em Garanhuns, mas se mudou com a família para o Recife ainda criança. Autora de 43 livros, entre contos, romances, crônicas, biografias e traduções, ela recebeu na Câmara o título de Cidadã do Recife, proposta de autoria do vereador licenciado Raul Jungmann. Ele deixou a Câmara Municipal para ocupar o mandato de deputado federal, mas a homenagem foi mantida por iniciativa do presidente da Casa de José Mariano, vereador Vicente André Gomes, que presidiu a solenidade. Participaram da reunião solene familiares, escritores e amigos da homenageada. Foi uma homenagem justa? Homenagem justa não, foi uma trans-homenagem, porque Luzilá é uma figura que é uma transpersonalidade. Então eu gostaria de lembrar que nós fomos contemporâneos quando a Universidade de Pernambuco era ainda a Universidade do Recife e ficava de frente de uma fábrica, era aqui pertinho, agora é da Católica. Então, nós nos conhecemos há muito tempo e eu diria a ela que esse muito além do corpo, que é justamente a vida, a polis, a cidade, essa convivência humana e a memória sem demagogia, a memória sentida realmente, a memória das cumplicidades. Eu acho que Luzilá encarna isso porque ela, além de ser uma pessoa humana que transcende vamos dizer assim, a mediania, ela foi uma professora excelente. Ocuparam a mesa a desembargadora federal Margarida Cantarelli, representando a Academia Pernambucana de Letras, e o escritor Jacques Ribemboim, presidente da ONG Civitate. A Luzilá representa muito para Pernambuco, para o Recife em particular. É um orgulho nosso, né? Ter Luzilá, inclusive, como amigona
não é? Para qualquer hora. Eu, quando estou precisando de um banho de humanidade, eu costumo telefonar para a Luzilá. E eu sempre pergunto assim: Luzilá, estou lhe incomodando, você está cuidando do jardim ou está escrevendo algum livro? E ela sempre mente, diz assim: Jacques, eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra, pode falar. Mas ela está sempre dividida entre essas grandezas que são o seu jardim, a sua família e os seus livros. Luzilá é nascida em Garanhuns, mas já era recifense de coração. Agora, pela vontade do povo do Recife, ela se tornou efetivamente um recifense como eu sou. E a academia se sente muito honrada com esse reconhecimento. Dona de uma obra brilhante. Sim, reconhecida internacionalmente. Não é raro se encontrar fora do Brasil alguém que faça uma referência à obra de Luzilá e lhe mande algum recado. Inclusive, eu já fui portadora de recados da Holanda para ela. E a senhora estava dizendo, uma homenagem também às mulheres. Sim, claro. A Câmara não podia ter feito uma melhor homenagem às mulheres todas, porque nós nos sentimos representadas e prestigiadas através deste gesto da Câmara, que vem ao encontro, creio, da justiça, da verdade e da poesia pernambucana. Luzilá Gonçalves fez doutorado em literatura na França. Foi professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Mas antes disso, estudou no Instituto de Educação de Pernambuco, a antiga Escola Normal, aqui mesmo, no prédio onde hoje funciona a Câmara, e onde ela recebeu o título de cidadã do Recife, que foi entregue pelo deputado federal e vereador licenciado Raul Jungmann. O parlamentar destacou que, um dia após o Dia Internacional da Mulher, a homenagem a Luzilá Gonçalves se transformou em uma homenagem a todas as mulheres. Sem sombra de dúvida, não apenas nós, mas esta casa faz uma justa homenagem a uma mulher que, por todos os títulos, simbolicamente homenageia as demais mulheres, não só daqui, mas de todo o mundo. Raul Jungmann lembrou ainda a luta da escritora para preservar o Poço da Panela. É alguém que tem uma profunda relação com a cidade do Recife. Isso é expresso, dentre outras, por exemplo, ao trabalho pioneiro que ela faz em defesa da zona de preservação do Poço da Panela, que em alguma medida guarda a identidade histórica e cultural da cidade do Recife. Hoje o Poço da Panela, presidente, em grande medida é preservado exatamente pelo esforço liderado, e não apenas por ela, por muito mais evidente, mas contando com a liderança que Luzilá teve, o amor que tem pela cidade. Ela que, como ela própria diz, acorda às 5h30 da manhã e vai cuidar das suas plantas, não é? Cuidar exatamente do seu quintal e daquele, eu diria que, daquele bairro que ela tanto ama e onde viu os seus filhos crescerem e onde é fácil encontrar, conversar, ter uma boa prosa com ela. A escritora se disse ao mesmo tempo alegre e surpresa com o título de cidadã do Recife e fez uma reflexão sobre o que nos define como indivíduos. Esse indivíduo que eu sou, que vocês são, domados pela sociedade, pelos aparelhos ideológicos e preparados para desempenhar papéis, a não discordar de algum modo do que lhes foi traçado, esse indivíduo é, entretanto, único e irrepetível. Vivemos só uma vez. E aí lembra o Rilke, uma única vez e jamais outra. Somos únicos e essa vida que nos foi dada faz de nós seres irrevogáveis, com essa consciência de ser único, que não se fará uma segunda vez. Só uma vez na vida temos momentos como este, que estamos vivendo, eu e vocês. Que pode acontecer raramente. Há momentos, por exemplo, quando na experiência religiosa se efetua o encontro íntimo, pessoal e intransferível com o eterno. Ou nos momentos de amor, raros momentos, ai de nós, quando sentimos tocar a alma do outro, que é para nós descoberta de nossa própria essência. E aí lembro de novo a fala de Rilke, somos únicos, nunca seremos duas vezes, somos um para nós e um para o outro. Entretanto, além das experiências singulares, algo existe, que no meio ao cinzento dos dias acontece, como uma contribuição à construção de nós mesmos. E esse algo é, sem nenhuma dúvida, o encontro com a arte. Aquilo que levou alguém a um mergulho em seus longes, que quase nos obriga a dizer,
Eu sou assim, eu sinto assim. O espetáculo do mundo me conduz a ser deste modo e não de outro. Aquele momento que conduziu e levou nosso milenar antepassado, o homem das cavernas, que perplexo, espantado, certamente maravilhado com a descoberta do mundo, inseriu imagens, cenas de sua vida nas paredes do fundo da caverna, onde se abrigava das feras, do frio, da chuva, que o levaram a rabiscar figuras, a desenhar pedaços do seu cotidiano para o exorcizar, torná-lo familiar, talvez para o interpretar. Aquele mesmo desejo e impulso que levou um obscuro selvagem a tirar de um pedaço de madeira, de osso, sons imitativos ou inventivos, inserindo a música na vida cotidiana. E mais tarde, a imaginar que os sons com os quais se comunicavam os indivíduos se transformavam em palavras, que de modo mais eficiente que os gritos, grunhidos, gemidos, exclamações de alegria e dor, podiam transmitir a tristeza, a melancolia, o tédio, o entusiasmo ou a felicidade. E é aí que nós chegamos, professores, pesquisadores, escritores, criadores, que acreditamos nas palavras, que investimos nelas nossas vidas, em uma crença que nos leva a trabalhar com elas, a clarear seu sentido, seu alcance, seu uso, a tentar transmitir a outros, alunos ou leitores, seu valor, seu alcance, sua capacidade de dizer o amor ou o ódio, de transmitir uma visão de mundo comum a uma comunidade ou apenas uma entrega pessoal de um modo de sentir, de interpretar, de criar, de recriar. E descobrindo o que outros indivíduos realizaram antes de nós, acrescentando uma pedra à construção do mundo, divulgar essas descobertas, tornando presente o passado, que pode ter sido revelador, belo, pois o ato artístico é sempre uma recuperação do passado. Não falo de memória apenas, mas de experiência, de vivência, daquilo que nos construiu, que nos formou ao longo do tempo e que foi perdido de algum modo, e que nós, artistas, recuperamos, salvamos da morte. Esse título de cidadã recifense é uma honra e uma alegria. Luzila Gonçalves leu uma crônica que, segundo a escritora, resume a dívida que ela sente que tem com o Recife. Eu peço licença para ler uma crônica que escrevi para o chamado Álbum do Recife, que Jaci Bezerra organizou para a Prefeitura em 1986. Durante muito tempo, essa crônica foi lida por meu querido e saudoso amigo Rubem Rocha Filho. Onde Rubem ia, ele lia essa crônica. Ela justifica, em parte, o título de cidadã que me foi otorgado agora, por lembrança de Raul, de uma leitora minha que é funcionária daqui, Rita, e a aceitação dos vereadores a partir de Vicente. Essa crônica resume bem essa minha dívida para com o Recife e para com vocês todos que estiveram aqui me honrando. E é com esta crônica que eu vou concluir minha fala. Jaci botou o título Esfolhando o Corpo Amado. Não tinha título não, mas ele colocou isso. Então, é o seguinte. Você imagina a Luzila falando. Percorro o Recife como quem percorre o corpo amado. Que ruazinha, que curva de repente, que cheiro de flor em jardim antigo, despertarão aos sentidos aspectos ignorados e insuspeitados de meu amor. Uma fachada na Rua da Aurora, uma casa entre palmeiras na várzea, no Poço da Panela, um prédio, porto, perto do porto, que a luminosidade faz vibrar, e o encontro se faz. Corpo que descobre o corpo, coisa viva e inteira, alegria que se transforma em algo mais do que ela própria. Amar o Recife como se quer o amado, espaço onde me espraio e respiro, onde me perco e me realizo, prolongamento de mim que no outro se reconhece e se constrói. Eu a salvo. Tudo cabe aqui. Uma menina magrinha e loura retoma o caminho do colégio, pelas ruas do Espinheiro, e a adolescência se refaz no Parque 13 de Maio, onde a gente festejava a vida depois das aulas. Aqui reencontro amigos,
Naquela praça ouvi meu primeiro "eu te amo". Naquele cais, chorei o amor adolescente desesperadamente perdido, o Capibaribe por testemunha. Outras cidades serão mais belos. O mundo está cheio de corpos lindos, mas nenhuma me daria esta sensação de permanente surpresa e descobertas. Ser único e insubstituível, cuja forma, odores, maciez eu reconheceria de olhos fechados. Recife, corpo amado. O presidente Vicente André Gomes falou da alegria de presidir a reunião solene em homenagem a Luzilá Gonçalves e da importância da escritora para a cidade. Essa manhã é maravilhosa. Esta casa tem registrado ilustres pessoas que têm sido escolhidas a dedo para receber a homenagem, seja da medalha José Mariano, seja da cidadania do Recife. E isto nos dá orgulho. Me sinto orgulhoso. Não é a vaidade, mas sim o sentimento de presidir uma sessão na condição de presidente de pessoas ilustres. E sem dúvida, essa manhã, Luzilá, é algo diferente. Augusto dos Anjos, numa poesia sobre a dor, ele falava da lágrima sentida. Às vezes, uma lágrima sentida. E muito bem disse, às vezes, uma lágrima sentida. Porque não é todos os momentos que a gente sente o sentimento da lágrima pura. Mas essa manhã de hoje é diferente. Nós sentimos o prazer de não deixar você terminar o seu discurso. Esta casa se sente orgulhosa de ter lhe dado o título de cidadã do Recife. E eu me sinto importante mesmo. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.